Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast, falando direto da Expo Inter 2024. Eu sou Armindo Bart, host, e aqui comigo o Bruno. Buenas, pessoal, vamos que vamos mais uma. Vamos lá para mais um episódio e hoje o assunto é interessante, Bruno. Hoje vai ser um assunto variado, né? Diferente, vai ser muita história, tenho certeza que vai ser um baita episódio. Hoje nós estamos aqui com essa fera da comunicação, né, que vai ter acima todo esse desprendimento já que ele teve para nós atender, agora ele vai ter que ter uma dose extra de paciência, né? Porque ele é o profissional desse lado do microfone e vai ter que nos aguentar aqui falando. Hoje nós estamos com o Zé Alberto Andrade, uma honra enorme, né? Tá com ele aqui, tá conversando, contando essas histórias, contando história de agro, o cara que é do agro, né? E se identifica muito e que é do futebol e que é... Bom, nós vamos contar tudo isso ou tentar... Não vai dar tudo numa hora só, né? Porque é muita história. Então... vamos tocar adiante. Obrigado, Zé. O prazer é todo meu. Obrigado, Bruno. Obrigado, Armindo. Obrigado pelo convite, pela lembrança. E vamos tentar satisfazer a curiosidade de vocês e dos que estão nos vendo, participando dessa maneira aí, desse podcast, desse Pé no Barro aqui. Vamos lá, vamos falar de bastante coisa hoje com o Zé. Antes da gente entrar no nosso assunto, né? Vocês já sabem aí, a gente fala dos nossos parceiros, tem que pagar um pouco a conta aqui. Sempre. É importantíssimo, né? Quem nos ajudou muito a vir para cá, para a Expo Inter, a Elicit Plant, que é uma empresa multinacional francesa, que a gente tem assim uma satisfação enorme, né, Bruno, de estar apostando aqui no Pé no Barro Podcast, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente acredita que é usar, né, principalmente produtos mais biológicos, mais sustentáveis, tem essa pegada de mitigar os efeitos dos estresses hídricos na planta. A gente sabe dos desafios que a gente passa na produção, então a gente que está direto com o pé no barro, isso é fundamental para que a gente tenha essa segurança. E a Elicit tem trazendo uma tecnologia muito interessante nesse trabalho. Então, muito obrigado a Elicit Plant. Se você quiser saber mais, né, da Elicit Plant, entre em contato através do Instagram deles, @elicitplant_br. Também a Farsul Jovem, a gente vê todo esse movimento, né, esse desafio que a gente tem da sucessão no campo. Isso também se faz necessário para a sucessão da liderança, para quem está lutando, né, pelas causas importantes do agronegócio. Então, cada vez isso é mais importante e é fundamental a renovação. E a Farsul Jovem faz muito bem esse trabalho, tem nos apoiado também, né, entendendo que a comunicação é fundamental nesse processo para atrair também mais jovens, para que mais pessoas estejam entendendo todos os problemas e a importância de estar junto, né, nessa luta toda pelo agronegócio. Então, se você quiser saber mais da Farsul Jovem, entrar em contato, fazer parte, montar aí, né, a sua comissão jovem dentro do seu sindicato rural, entre em contato com a Farsul Jovem, que a gente entende, né, a importância desse movimento e é fundamental que mais pessoas estejam envolvidas. Também a Premix Nutrição Animal, que é uma empresa de cunho nacional que investe muito em tecnologia para a pecuária, né, em soluções integradas, que vai desde software, a parte de nutrição animal é muito importante. Então entenderam, né, que não só trabalhar com a nutrição, mas também todo um combo é muito importante com a pecuária produtiva e lógico que os produtos principais são ligados à nutrição, até para ter melhor desempenho, para chegar com o animal com uma carne melhor, para ter mais dinheiro no bolso. É fundamental que isso aconteça. Então a Premix faz muito isso, está chegando muito forte no Rio Grande do Sul. Então, se você quiser saber mais sobre a Premix, entre em contato através do Instagram, Premix_Nutri, ou o Thiago, né, que é o representante comercial aqui no Rio Grande do Sul, que tem feito todo esse trabalho, entre em contato também. A CIA Brasil, Serviço de Inteligência e Agronegócio, a empresa que eu e o Bruno a gente trabalha, uma empresa de consultoria técnica e também de gestão empresarial. A gente tem, né, como desafio estreitar esse caminho do bom conhecimento e levar isso para o campo. A gente entende também dos desafios que a gente vem passando, preço, problemas de produtividade. Então, tudo isso é fundamental que o produtor que está no campo esteja bem assessorado, até a empresa também esteja muito bem entendendo esses problemas e poder ser resiliente, né, e tá encarando, né, cada vez de maneira mais tranquila e saudável os problemas aí que chegam no dia a dia. Então, se você quiser saber mais, entre em contato com a CIA. A CIA tá a gente está com um trabalho, né, voltado para esse momento que o Rio Grande do Sul tem passado, dos problemas das enchentes, falta de comida para os animais, a nutrição sempre está pegando muito. Então, a gente montou até um planejamento estratégico para os próximos 12 meses. Então, você que está precisando disso, entende que é importante, quer dar esse passo, entre em contato com a CIA. Através do Instagram é CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br. E a San Esteban, que tem toda essa moda equestre, né, voltada para o meio agro. A gente que está aqui na Expo Inter vê muito disso, a importância disso. San Esteban tem feito muito esse trabalho, então se você quiser saber mais, entre em contato com a San Esteban, @sanesteban no Instagram. Show de bola, conta paga? Conta paga, Vamos lá. Mandar, isso aí.
Zé, tu falou, né, dessa moda, de andar da moda equestre, e aí o Zé tá sempre bem pilchado, né? O Zé é um cara que anda sempre vestido e aonde vai leva essa marca do Rio Grande, né? Andava na França há poucos dias, né? E mantendo, né, Zé? Eu vi lá, hoje eu vou tomar um mate aqui na Champs-Élysées, ao fundo, né? Depois estava lá na Torre Eiffel. Como é que é um pouco de levar essa cultura aí, Zé? Cara, isso aí é uma coisa que surgiu meio natural nesses últimos anos aí. Eu tenho pouco explicar a origem, embora alguns já conheçam. Eu sou de família de produção rural. Meu avô tinha propriedade que ficou para os sucessores. A gente ainda tem hoje uma parte dessa propriedade lá em São Chico de Paula. E mais do que meu avô materno, o avô paterno, a família paterna era da cidade, não era de São Chico. E eu fui herdando muito isso, do gosto pelo campo, do gosto acho que é o elemento terra, muito forte dentro de mim, e de tudo aquilo que envolve a cultura gaúcha, porque era o jeito que eles lidavam lá na fazenda. Então, desde muito pequeno, eu me afeiçoei àqueles costumes, ao carinho da avó, aquela avó que morava na fazenda, uma fazenda que até os anos 80 não teve luz elétrica, tinha uma estrada que era complicada, com chuva era complicado de chegar, então, em que o rádio era a nossa comunicação com o mundo externo, não fica tão longe da sede de cidade de São Chico, mas nos primeiros anos o asfalto demorou para chegar, eram mais de 45 quilômetros de São Chico, mas que em tempos normais se levava coisa de 1 hora. Em tempos de chuva, Estrada boa. Em tempos que não tinha patrola, a moto-niveladora na estrada era mais tempo. Então, essas agruras fazem a gente ficar mais preso. E o rádio passa a ser a nossa comunicação com o mundo. E o rádio de uma via só, aquele que a gente ouve, não é ainda o rádio interativo. Então eu me criei, e aí eu não me criei lá fora, eu me criei em Porto Alegre. Mas absorvendo isso muito, porque a minha vida era a seguinte, chegava nos meses de férias, quando eu comecei no colégio, isso foi aos 6 anos, os meses de férias eram de dezembro a março. Hoje em dia as férias estão menores, as férias escolares, mas era de 1º de dezembro a 1º de março. Eram tempos de fazenda. Pai e a mãe ficavam em Porto Alegre. Eu costumo dizer que eu trocava de pai e de mãe. Eu e meu irmão mais, e a minha irmã também mais adiante, mas eu principalmente por ser o mais velho. E assim foi até meus tempos de faculdade. Sabe? Enquanto eu tive, como eu cursei a Universidade Federal, o horário era mais, e eu não trabalhei até praticamente eu me formar, então o meu calendário de férias era um calendário muito próximo àquilo que eu tinha de colégio. Sim. Dezembro a março. E julho, um mês, ou às vezes não um mês, eram 4 meses por ano que eu ia morar na fazenda. Trocava de pai, meus tios eram meus pais, além disso tudo, eles não tinham filhos, então para eles também era uma coisa. Então, esperavam aquele período ali. Exatamente, os meus avós já tinham saído de lá, depois vieram a falecer, mas eu tinha assim, os pais campeiros e os pais urbanos. E eram coisas maravilhosas, até porque os pais urbanos adoravam aquilo lá também. Minha mãe até hoje anda a cavalo, aos 83 anos, sabe? Foi criada lá fora. Então isso sempre teve dentro de mim. A raiz forte. A raiz forte. Com o negócio de começar a trabalhar no rádio, absorver com o esporte, absorver primeiro o fim de semana, acabou o fim de semana. Foi criando dentro de mim, parece que foi aumentando aquele sentimento que eu já tinha, sem a possibilidade de eu curtir. Acho que foi isso. A coisa ficou reprimida. A quantidade de tempo que eu andava a cavalo diminuiu radicalmente durante o ano. Porque além das férias, tinha muitos fins de semana, feriadões, em que o caminho era o da Serra. Lá em São Chico, eu costumo dizer ali na Rota do Sol, entre Várzea do Céu, bem no coração do mapa de São Chico, entre Várzea do Céu e Lajeado Grande, na estrada que vai para Caxias e para Torres.
Então isso aí foi... E eu, à medida que fui ficando mais adulto, eu fui buscando me aproximar sem precisar ir lá fora. E como é que eu faço isso? Bom, a música gaúcha, a música sempre teve presente comigo. Sempre teve presente. O consumo da bombacha, esse eu sempre tive bombacha. Mas eu não usava. Não usava assim. Usava quando ia para fora, ou eventualmente num festejo. Mas às vezes nem isso. Quando eu vinha em Expo Inter, eu não usava bombacha. E isso até pouco tempo, não é muito tempo. Isso é uma coisa, para quem tem hoje 59 anos, é uma coisa de 10 anos para cá. Em que isso aí começou a me fazer... Eu comecei a ter necessidade. E como eu não trabalhava com nada ligado ao agro ou ligado à nossa cultura na rádio, talvez isso aí não me provocasse também. Os últimos anos acabam... Digamos que ali no ano 2000 eu até me ofereci, criou-se final dos anos 90, início dos anos 90. E por 4 anos eu trabalhei como repórter da Expo Inter. Porque eu pedi, isso aqui para mim é a Disneylândia. Sempre foi. Sempre foi. Quando inaugurou o Trenzurbe, que a gente não dirigia na época, quando inaugurou, eu tive uma independência maior para vir para cá, não dependia de carona com os ônibus. Então, sabe, eu sempre procurei frequentar isso aqui. E a partir daí tem toda uma... Eu passo a conhecer as pessoas, ainda que não as conhecesse pessoalmente, mas eu comecei a saber quem eram aqueles que se destacam aqui, sejam líderes rurais da pecuária, principalmente. O fato da fazenda lá em São Chico me ligou mais à pecuária do que à agricultura. Mas eu comecei a saber quem eram os caras, esse cara, eu sou fã dele, como eu sou fã de um jogador de futebol. Quando eu digo isso para as pessoas, elas não acreditam. Quando eu encontro, por exemplo, o seu Oswaldo Pons, no Cavalo Crioulo, para ter uma ideia de alguém que eu encontrei no dia de hoje, porque podia ser outro. Cara, o seu Oswaldo Pons é meu ídolo há muitos anos. Quando eu via falar dos cavalos lá, dos Tupambaé, coisa, do Itaí Tupambaé, ganhou o primeiro freio de ouro. O nobre Tupambaé, eu vi ganhar o freio de ouro, eu sentado dentro da pista, isso que eu já trabalhava na rádio. Mas deu um domingo de folga lá, eu vim para Esteio. E estava lotada a pista. E eu entrei, sei lá como, por dentro das bandeiras, e me sentei, me escorei num palanque ali e fiquei. Como outros fizeram. Então essas pessoas viraram meus ídolos. Pô, e eu vi o nobre Tupambaé ganhar com o seu Wilson Souza. Marco. Sabe, esses aí são meus ídolos. Para citar 2. Como são meus ídolos o Rivelino, o Zico, o Falcão, o Renato, que é um cara que é da minha adolescência, e quando o Grêmio foi campeão do mundo, eu não trabalhava ainda. Então eu tô pegando esses caras que eu comecei a cultuar sem ter contato. Só que os jogadores de futebol, eu passei a ter contato. E essa gente do campo, eu continuei cada vez mais platônica a coisa. Porque nós tínhamos a nossa fazenda lá, mas ele não tinha o intercâmbio com outro padrão. Nós lá em São Chico temos uma propriedade regular, não é uma grande propriedade, então a gente tem a nossa realidade. Diferente dessas pessoas. E lá na região nós temos nossos ídolos também. Muitos até são parentes meus, mas aí é ídolo no tiro de laço. E o cavalo passa a ser ídolo. O touro, São Chico, por exemplo, a gente tinha muito... Eu tenho muito orgulho de conhecer a família, de ser amigo ali da família Assis, do Eduardo Assis, do falecido Dirceu, que era o pai dele, porque eles tiveram um touro aqui que até hoje eu acho que é o recordista da Expo Inter de títulos de mais pesado e de grandes campeonatos, que era um Milan, touro da raça cimental. Nenhum touro até hoje tem tanta roseta de grande campeonato quanto o Milan, e de touro mais pesado da Expo Inter. Tava vendo que o Brasão, né, da raça Limousin, Brasão, acho que é o nome dele, ele foi bicampeão em peso. Naquela época era mais, digamos que se cultuava mais essa coisa do maior. E o Milan ainda bateu os charoleses da época, que eram os papapeso ali. Sim. Então, olha só, eu tô falando de vocês de idolatria, de paixão mesmo, sabe? Pelo campo. Mas isso nunca desagou na minha vida profissional.
nunca tinha dado essa Isso oportunidade. é muito recente. Chegou um momento que a empresa que eu trabalho, lá, a EBS como um todo, ela teve um toque assim, vamos nos voltar mais para o Rio Grande do Sul, mais para o interior. Houve mais recentemente a saída da parte de Santa Catarina, e a EBS começou isso. Eu digo, eu vou me oferecer. É o momento. Vou me oferecer para. Eu sempre fui muito oferecido. E aí o pessoal viu assim, eu digo, olha, porque sempre diziam informalmente, pô, o Zé sabe tudo, o Zé é estanceiro. Não sou nenhuma coisa nem outra. Eu sou um apaixonado pelo campo, menos conhecedor do que apaixonado. E eu quero colaborar com a empresa, eu quero fazer quase que uma interface para eu poder chegar naqueles caras que são meus ídolos, que são produtores rurais. E aí também da área agrícola, da área do agro, aí já com o agronegócio. Eu costumo dizer, eu sou do tempo que tinha agricultura e pecuária, depois agropecuária, aí vira o agronegócio. E hoje somente agro, né? A gente trabalha só com agro. Então essa é a minha história e como é que eu me inseri, foi aos poucos. E mais recentemente também por outros viés mais parecidos com a área cultural gaúcha, sabe? E as coisas estão ligadas, mas eu sempre digo, vamos só tomar uma coisa por base. A área cultural, ela tem muito a ver com a área do campo no Rio Grande do Sul. Mas não vamos confundir Expo Inter com Semana Farroupilha. A Expo Inter faz parte de uma editoria econômica, de economia, mas que envolve editoria social, envolve cultura, enquanto que o acampamento Farroupilha, os festejos farroupilhas, eles são culturais. Tem economia também, mas a editoria base é a economia e a outra a cultura. Então eu sempre faço essa diferenciação, para senão a coisa fica meio confusa. Não, tu gosta da Expo Inter, vamos botar. Não, a Expo Inter, eu faço um programa, por exemplo, na rádio, e que quando a gente vem para a Expo Inter, a gente dedica parte para a cultura gaúcha, mas eu sempre tenho aquelas, olha, vamos botar um country, vamos botar porque o pessoal do quarto de milha, ele não veste bombacha. Ele bota muito a calça jeans, o chapéu de vaqueiro. Como é que tu consegue navegar para tantos lados, assim? Eu digo, te escuto, né? A gente tá escutando rádio, assim, e volta e meia eu digo pra minha mulher, cara, eu não sei como é que o Zé faz. Porque o cara tá assim, ele tá no programa da manhã, aí daqui a pouco ele entra lá no Macedo, e aí ele tá no meio-dia, e aí ele tá ali falando de futebol da 1 às 13, e quando vê ele entrou lá numa troca da guarda, e aí quando eu olho ele tá acompanhando a seleção no seu... Não, cara... é isso que eu ia falar. Tem isso, né, Bruno? E quando ele não tá assim, tá acompanhando em Porto Alegre, passa 2 dias, o Zé tá na França, lá em Paris, e aparece lá acompanhando a seleção, não sei o quê. Eu digo, esse homem é 24 horas por dia, uma energia... Cara, é a energia do curioso. Eu sempre fui, desde criança, um curioso. E o que eu considero um curioso? O curioso é aquele cara que é um generalista. Eu não me considero especialista, assim. Eu acho que o especialista, para ser especialista mesmo, ele tem que ter um estudo, uma coisa quase que acadêmica, sabe? Digamos que a área que eu mais posso me considerar especialista é o futebol. É o esporte e o futebol. E mesmo assim, fora do futebol. O futebol porque é o esporte que a gente começa mais cedo. Como é que tu entra no rádio? Como é que tu vai pro futebol? Cara, eu entro... É que às vezes as coisas acontecem, o destino ajuda a gente, né? O destino ajuda a gente. Quando eu era pequeno ainda, eu sempre ouvia muito rádio. Por causa do meu pai. Meu pai era um radiomaníaco... e ele me ensinou muito de ouvir rádio. E quando nós nos mudamos, eu morei 2 anos em Santa Catarina, em Lages. Aí também, o gauchismo. Forte gauchismo também. Família sai de São Chico e eu nunca morei em São Chico, morei em Porto Alegre. Mas com a cultura de São Chico... Eu morei 3 anos em Lages. Sério? Onde é que tu morava ali? Eu morava na região, atrás da rodoviária ali, um bairro naquele bairro. Bom, é que eu ainda sou da rodoviária velha, que era na praça lá, descendo da catedral ali, a rodoviária era na última praça lá embaixo. E a minha primeira casa era na época, um pequeno beco que tinha, era uma rua sem saída, e a minha casa era ali. Depois eu fui morar mais na parte alta, eu não me lembro qual é o nome do bairro ali hoje, numa parte alta que tem
saindo pela catedral ali, e onde a gente tinha toda a vista do coral e do antigo aeroporto ali, do antigo aeroporto de Lages. Então, morei 2 anos lá, e a primeira coisa, e eu já tinha televisão, mas a primeira coisa que o pai fez na ida para Lages foi comprar um rádio novo, porque eram anos de início da participação da dupla Grenal em campeonatos nacionais, na época o torneio Roberto Gomes Pedrosa, e o rádio dele não pegava bem, e tinha que pegar as rádios de Porto Alegre. Então ele comprou um rádio novo. Bairrismo, né? Sim. Ah, não, isso aí é... Então ele tinha que comprou um rádio novo por causa do Robertão, do campeonato de futebol. E aí eu comecei a ouvir, e foi uma época assim em que eu saio daquela época do Grêmio multicampeão, de 68, e é o ano que a gente vai morar em Lages, o Grêmio heptacampeão gaúcho, e começa em seguida, no ano seguinte, o Inter inaugura o Beira-Rio, e ali é uma troca de era do futebol gaúcho. Então, quer dizer, eu acompanhei pequeno, até sem a consciência clubística ou não, mas eu acompanhei a última festa de um Grêmio antológico e a primeira festa do Inter, que nem foi o campeonato, foi a inauguração do Beira-Rio. Então, quer dizer, isso tudo pelo rádio. Não morava mais em Porto Alegre, então não tinha nem como ter preferência. E aí, pai gremista, pai colorado, mãe gremista, então estava tudo misturado. E sempre foi meio anuviado na minha cabeça. E ouvindo rádio. O rádio deixa de ser eminentemente esportivo, porque pelo rádio lá em Lages, a gente primeiro ouvia música. E a música que se ouvia em Lages era a mesma que se ouvia a minha família lá em São Chico, que era a música dos Bertucci, que era a música gaúcha, do Zé Mendes, ali da região de Vacaria, né? De Esmeralda, mas Zé Mendes. Se ouvia o Teixeirinha também, mas a música nossa era mais a coisa assim serrana. Se ouvia Nelson e Janete, eram os conjuntos que começavam a gravar disco, aí o pai ganhou na época uma Eletrola, um toca-disco, que a mãe comprava, o pai comprava o disco de gaúcho, o disco de tango. Por isso que eu não sou roqueiro. Eu gosto de rock, admiro rock, mas o pai e a mãe não eram. E eu aprendi... Porque bem uma época que tinha muito, né? Não, eu peguei toda a época dos Beatles, forte dos Beatles. Ali já é o fim dos Beatles. Mas já tinha Rolling Stones, já tinha, grandes movimentos do rock. Mas a música estrangeira em inglês não era. Já se fosse para música argentina, tango, bolero, por força dos pais, eu ouvia muito. Ouvia muito, bem como a música brasileira, popular brasileira, com o surgimento desses caras malucos aí, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, ainda tinha resquícios, os grandes caras da Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, esses caras estavam muitos programas de televisão, começavam a ser fortes, então isso eu consumi muito nos tempos de Lages, por rádio principalmente. E o rádio ainda dava a possibilidade da gente pegar e ir na rádio de Lages e mandar um recado para os meus avós que estavam na fazenda em São Chico de Paula. Então, a Rádio Clube e a Rádio Princesa de Lages, que eram as duas únicas, elas pegavam lá no Capão do Capim, que é a nossa fazenda. E lá no Capão do Capim, então, toda quinta-feira era o dia marcado. A minha mãe ia comigo, de tarde, na rádio de Lages, ou de manhã, para mandar um recado. E aí era o seguinte: atenção, atenção, Capão do Capim, São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Seu José e Dona Aurora, meus avós. Zé Alberto, sempre era eu que mandava o recado, na verdade a mãe... José Alberto diz que estão todos bem, no próximo fim de semana devem ir para fora. Ir para fora era ir para fazenda, mas o recado era esse, e eles davam, e dedica para o Vozé a música tal com os Bertucci, e daí tocava muito. Então tinha recado e dedicatória na Rádio Clube de Lages. E aí, aí também fazia para tu ouvir... Claro. Então ficava esperando para ver se ia ser vinculado. No rádio. Claro. E ao mesmo tempo disso aí, com o rádio dando entretenimento, e dava notícia. E essas coisas são muito fortes que gravam, né? Eu sei o dial, né, da Rádio Quaraí, eu sou de Quaraí, então tinha sempre aquela chamada, né? Rádio Quaraí AM 1540, 282 1540 kHz, transmitindo diretamente do Cerro do Jaral. Cara, aquilo eu escutava, eu gravei aquilo quando eu passo lá, eu sempre repito o negócio porque entra, né? E já sou o cara que tinha televisão, óbvio, mas tudo que foi todo meio-dia a gente escutava. O rádio é um negócio impressionante, né? E aí vai te puxando.
Mas aí é que tem uma coisa que parece que foi fundamental na minha escolha. Vocês perguntaram como é que eu escolhi. Quando nós viajávamos, o pai, a mãe e eu, éramos 3 só. Meu irmão nasceu quando nós morávamos em Lages. Ele nasceu em São Chico, mas nós morávamos em Lages. Mas é gaúcho. É gaúcho, serrano. E nós viajávamos, ou às vezes ouvindo o rádio, já o rádio do carro, também foi outra coisa que o pai instalou com urgência. Mas às vezes a rádio saía do ar e o pai desligava, ficava uma estática muito grande, serra. Sim, naquela serra ali, quando baixa ele não pega. Não, era serra de... Pra sair ele tem que pegar pro Jaquirana, né? Pra sair, não, na época a gente tinha 2 possibilidades. Saía de São Chico ou ia por Bom Jesus, passar Jaquirana, Bom Jesus. Tudo chão? Tudo chão e não era no traçado atual. Tu passava pela localidade de Chapada, que hoje é distrito de Chapada, acho que de Jaquirana, porque é do lado de cá do Rio das Antas. E aí passava o Rio das Antas numa ponte de uma serraria, foi onde eu conheci pedágio, porque a ponte era particular, tinha a balsa, mas nós nunca passamos para balsa. E tinha uma ponte que era da altura dessa mesa aqui, entre ela e o rio. Mas a ponte era da serraria, porque a serraria fazia, e eles cobravam. Tinha uma cancela lá, num caísco agora, já olhei, não tinha mensagem. Aí dava o dinheiro, levantava a cancela, passava o carro, ponte de tabuão, sem parapeito, sem guarda, e tu passava ali. Chapada, subia para Bom Jesus, depois Bom Jesus Vacaria, nada de asfalto. Quando chegava no asfalto, aí podia, o carro não fazia tanto barulho, dava para ouvir um radinho. Só que os vidros abertos. E às vezes... Só que eu ia no meio, atrás, no carro, uma velha DKV, e eu ia simulando narrações de futebol. De Grêmio, de Inter, de Fluminense, o time que eu tinha no álbum de figurinhas, que eu fazia com meu pai. E eu ia narrando. E os meus narradores eram aqueles que eu ouvia no rádio. Então eu narrava, na época era o Pedro Carneiro Pereira, o narrador da Rádio Guaíba, que era a rádio que pegava melhor na estrada. Já tinha o Lauro Quadros, já tinha o João Carlos Belmonte, o Lazer Martins, era a equipe base da Rádio Guaíba naqueles anos, já tinha esse pessoal. O Lauro Quadros acho que ainda era repórter na época. E eu ia narrando. E eu era o Pedro, eu trocava de voz e chamava o Lazer, Belmonte, não sei o que tem. Fazia toda, não era só... Não, eu era a equipe inteira. Ô, Lazer! Resultado. Eu me afeiçoei àquele negócio. Aí mais adiante veio o jogo de botão, já quando eu já tinha voltado para Porto Alegre, jogar botão. Eu narrava os jogos de botão, como aí 99% dos jornalistas e 100% dos narradores narravam. Narrava eu jogando bola sozinho. Espalma fulano, defende Beltrano, chuta para fora o cicrano. E eu narrava, jogando bola sozinho, mais até quando jogava com os amigos. Com os amigos eu era mais contido. E aí tá se criando um cara que é fanático por rádio, e aí um dia eu disse aí já mais, tipo assim, 8, 10 anos já no colégio, o que tu vai ser? Eu quero ser jornalista esportivo, porque é o jeito que eu quero entrar em estádio de futebol de graça. Já vai acompanhar. Porque para ver jogo, isso aí é uma verdade. Para ver jogo de futebol de graça, meio que a vida inteira, assim, tu tem 2 possibilidades. Ou é presidente do... Não, porque o presidente sai da presidência. Aí passa a ter que pagar. Eu queria uma coisa permanente. Ou tu é jogador. Ah, sim. Fez história no clube. Ou tu é jogador, isso. Ou tu é jornalista. Porque... Mas eu logo... Viu que a bola não era... Aos 8 anos, eu me orgulho muito da minha autocrítica. Eu cheguei à conclusão, eu só tenho uma possibilidade. E é tipo uma coisa, para ganhar o freio de ouro, eu só tenho uma possibilidade, tem que comprar o cavalo e torcer, porque como ginete eu não vou ser. Então, foi assim. E a partir dali eu desenvolvi aquela coisa, parece que eu botei na cabeça, eu vou ser jornalista esportivo, e o que me levou foi o rádio. Claro, depois aprendendo a ler no colégio, aí eu passei a consumir muito jornal, muita revista, eu lia tudo. Lia não, eu pelo menos olhava. Almanac, eu adorava aqueles almanacs de fim de ano que chegavam com curiosidades, e por isso eu disse que eu sou um cara curioso. Curiosidades. E livro eu nunca fui tanto, eu nunca consegui ser tanto do livro. Eu sempre fui da informação mais
Compacta, assim, mais compacta. Aham. Por isso que eu digo que eu sou generalista, eu não consegui desenvolver o hábito do livro. São poucas. Eu tenho a taxa de leitura anual de livro minha até hoje não é uma taxa boa. E porque nesse meio do caminho a agronomia, você ia pro campo também, tinha essas duas paixões, e não cogitou, foi direto para Quando eu fui fazer vestibular, aí a gente. as agrárias, né? Não a agronomia, né? Não, as agrárias. Eu fui fazer vestibular. Aí, URGS ou PUC, ou as duas, né? Aí, vou fazer nas duas. A gente meio que não se garante, assim, se garantindo. Eu estava otimista, mas sem querer subir no salto. Digo, não, vou fazer. Meu primeiro pensamento, vou fazer agronomia na URGS e jornalismo na PUC. Por quê? Porque, primeiro, que a URGS era um curso mais acessível, uma universidade federal, e a outra um curso mais caro. A PUC não tinha, só tinha essas duas possibilidades para mim. Em Porto Alegre não tinha outras universidades naquela época. Tinha a Unicinos em São Leopoldo, não tinha ainda a UBRA, então para Porto Alegre, para grande Porto Alegre, eram 3 universidades, basicamente. Na Unicinos não tinha agronomia. Na URGS tinha. E na PUC era em Uruguaiana. Sim. E onde é que está o jornalismo nisso aí? Então eu fiz vestibular na PUC, eu só vou fazer agronomia na URGS e jornalismo na PUC. E estamos conversando. Só porque veterinário eu sempre descartei, porque nunca foi a questão das biomédicas, seja humana ou seja animal, não era a minha ciência biológica, não era bem a minha vocação. Mas a agronomia eu gostava da ideia de fazer. Aí foi chegando, e a agronomia na época era muito mais alto o gabarito do que o jornalismo, do que a comunicação. A comunicação era um curso bem diferente de hoje, assim. Hoje em dia se inverteu. Se inverteu, a comunicação passou a ser um curso muito procurado. Mas naquela época não era. Então eu tinha certeza que eu ia passar em vestibular, em algum lugar para jornalismo eu ia passar. E eu, digamos que eu vastrei. Andei para trás. Digo, não vai dar. Eu não vou passar em agronomia na URGS, porque eu não tenho condições. E aí eu vou perder a chance de fazer um curso com um valor mais acessível para o pai. E se eu cursar só jornalismo, podia ter passado em jornalismo na URGS. E aí eu... Ali, a PUC é particular também, né? A PUC é particular. Aí ia ser muito caro. Então, naquele momento, eu disse, não, vou fazer diferente. Eu vou fazer vestibular para a URGS agora para jornalismo. Também, fiz nas duas. E no ano que vem eu faço agronomia na URGS. E curso também. Era possível. Era possível fazer 2 cursos na Federal. E fiz jornalismo, passei, daí depois fui ver as notas, os desempenho. Eu podia ter feito tranquilamente agronomia, passava também de cola erguida. Tá, bom, mas agora vamos para o jornalismo. Ano que vem eu faço para agronomia. Agora eu estou mais confiante. Pô, vi a nota, né? Bom, isso aí eu entrei em março, em abril, o governo baixa um decreto que acabou esse negócio de ter 2 cursos numa universidade federal. Então ali acabou o agrônomo. Talvez a gente tenha perdido um baita agrônomo, mas ganhamos um excelente jornalista. Eu não sei se eu seria tão bom. Eu seria um apaixonado tanto quanto pelo jornalismo, porque o jornalismo, até por eu não ter uma origem de jornalista, o pai era engenheiro. O pai era fanático por rádio. Eu herdei do pai o gosto pelo jornalismo e não a função jornalística. Mas eu tinha isso aí. Eu queria ser jornalista. E a agronomia aí ficou. Eu não tinha aquela coisa assim de fazer o que o agrônomo fazia, entendeu? O jornalismo sim, tanto é que eu imitava os narradores. Sim. E aí, bom, daí depois não tem, né? Não vou para Uruguaiana e demorou para os novos cursos de agronomia mais acessíveis geograficamente. Sim. Passaram 4 anos, fiz a faculdade, daí comecei a trabalhar, mudou tudo de igual. Agora eu vou tentar dar atenção ao que a gente tem lá na fazenda sem curso. Isso que eu também perdi uma outra, porque tinha acabado. Eu só quero dizer o seguinte, eu sou a favor do que me vitimou. Quando cortaram a ideia de 2 cursos na Federal. Eu ia me valer de uma coisa que era possível e legal, lícita e legal, mas eu concordo com a decisão do governo da época de, não, vem cá,
Nós temos já naquela época tinha um déficit na educação. Vai ter uma pessoa fazendo imagina, dois. vai ter um cara fazendo 2 cursos numa universidade federal. Então, nenhum ressentimento. Eu da acho mesma que- maneira que antes tinha a chamada Lei do Boi, que era uma política de cotas para filhos de produtores rurais, que eram destinadas 50% das vagas dos vestibulares das ciências agrárias, agronomia, veterinária e zootecnia, para filhos de produtores rurais, onde baixava pela metade a concorrência. Sim. Então, podia, certamente, seria uma... Mas também essa aí já tinha acabado antes mesmo de eu fazer vestibular, o que eu também acho correto. Sim. O Boi já tinha ido pro brejo. Exatamente. E daí de entrar no rádio? Tá, Aí eu entro começa- no rádio, aí eu faço aquela coisa, tinha colegas de colégio, faculdade. A gente a faculdade na época teve algumas dificuldades. A Universidade Federal, o curso de jornalismo hoje em dia é 200 vezes mais formador do que era naquela época. Mas a gente fazia uma formação paralela que hoje, se eu vejo onde eu vejo colegas da época ou até colegas anteriores que passaram pelo mesmo curso na Universidade Federal, eu vejo que a gente era muito vocacionado. E quem não desistiu do curso pela falta de recursos humanos, recursos técnicos, foi porque foi gente que batalhou. Disse, não, eu quero ser jornalista e eu vou encarar tudo que vier pela frente em termos de falta de recursos, falta de material, E assim foi. Fiz 4 anos de URGS e no último ano eu disse, foi muito bom. Meio negócio sustentado pelo pai, mas eu vou ter que dar um jeito na minha vida. E no último semestre eu não tinha nada em vista. Estava me formando bem, bom desempenho na universidade. Eu sempre devolvi para o pai, assim, a maneira como ele investiu em mim, do pai para a mãe. Era nesse sentido. E aí, o que eu vou fazer? E comecei a procurar estágio. E era difícil, porque se hoje em dia tem muita gente saindo das universidades, aumentaram o número de cursos, hoje em dia tem muito mais oportunidade. A mídia se abriu um leque, não existia mídia eletrônica. Por mais que houvesse o jornal na época, mas nós tínhamos em Porto Alegre, no ano que eu me formei, 3 jornais, que eram 4 jornais, porque tinha ainda o Correio do Povo na primeira fase. Mas logo em seguida o Correio deu uma fechada para reabrir depois. E não tinha mais o Diário de Notícias, tinha a Folha da Tarde, o Correio da Caldas Júnior, o Jornal do Comércio e a 0 Hora. Eram os jornais que tinha. TV era a RBS TV, a TV Difusora e depois a TV Piratinha, que virou a SBT, e a TV Guaíba. Eram 4 canais de TV e nem todos tinham um departamento de jornalismo. E nas rádios, rádio com jornalismo mesmo, era Guaíba e Gaúcha. Sabe? E a Gaúcha ali consolidando o novo modelo de rádio Talk News. A Gaúcha era a rádio que estava abrindo mais vagas e frentes. Aí a Bandeirantes começa a fazer mais jornalismo. Na época foi quando mudou de Difusora para Bandeirantes, o nome da empresa, mas não tinha um campo tão aberto. Então, e eu estava nessa balada aí, com a ideia de fazer jornalismo esportivo, mas aberto a qualquer proposta. Quando que, final de agosto, que dia nós estamos hoje? Hoje é 30. de Bom, agosto. Então tá. Por aí, eu acho que foi dia 30 de agosto. E vou dizer por quê que me liga um grande colega meu, colega que foi contemporâneo de colégio, desde 1971, nós nunca fomos na mesma turma de aula, mas fomos da mesma geração e nos conhecíamos de colégio. E entrou na faculdade junto comigo. Foi um dos poucos do colégio, 2 ou 3 no máximo, que fizeram um vestibular para jornalismo. E ele me liga, ele trabalhava na Rádio Gaúcha, como auxiliar do plantão do esporte. Ele me liga e diz assim, Zé, era o Alexandre Pucialdi, hoje mestre técnico de natação, autor de livros sobre natação, Almanaque da Natação Brasileira, e o Pucialdi já com experiência em rádio. Ele tinha abandonado a faculdade para trabalhar em rádio, primeiro na Farroupilha e depois na Gaúcha, saindo para Guaíba e voltando para Gaúcha. E o Pucialdi me ligou e disse, Zé, eu tenho uma proposta indecorosa para te fazer. O que é, Puci? Tu queres perder os teus fins de semana de agora para o resto da vida? Nós estamos precisando de um rádio escuta aqui na rádio.
porque saiu o plantão, o Antônio Augusto foi para Guaíba, e o nosso plantão ele vai passar a ser titular e ele fazia trabalho de rádio escuta. Que é aquela coisa de ficar ouvindo o rádio e dizer, ó, fulano, no caso era o Ítalo Gal aqui de São Leopoldo, o plantão do Ítalo, gol do 15 de Piracicaba no Campeonato Paulista e na loteria. Tinha que escutar tudo. A gente botava uma rádio de São Paulo, não tinha o Google, o Google para consultar os placares. Não! Ainda bem que não tinha o Google. Aí eu disse, ó, gol do fulano, gol do Beltrano. E aí ele ia pegando e dizia, atenção, aí ele entrava no ar na rádio. Eu só dizia, ó, gol do fulano. E tinha outro. Era uma equipe maior de pessoas que faziam isso. E assim eu entrei no dia, por isso que eu estou dizendo que o dia pode ser hoje. Foi no dia 1º de setembro de 1985. 2 dias, falta para... Então por isso ele ligou na sexta de noite. Então é hoje. Sexta de noite ele me ligou e vai fazer 40 anos no ano que vem. E aí eu entro na rádio e daí pra frente é só toque pra frente, só trabalhei na Gaúcha até hoje, vão abrindo novas, sai auxiliar de produção freelancer para produtor efetivado e depois de produtor efetivado para repórter, passam tempos, não é uma coisa... Quando é que foi a primeira vez que tu entrou de graça no estádio? Boa essa. Foi em 1980. Eu comecei em 85. O primeiro jogo de graça é no início de 87. No início de 87. Eu acho que é a abertura do Campeonato Gaúcho. Um jogo de tarde no Beira-Rio. E por que foi nisso aí? Porque eu trabalhava de tarde, era o meu horário, e aquele dia, como teve jogo, num dia de semana, não teve o meu programa. Então eu fiquei quase que dispensado do horário, troquei o horário, trabalhei de noite. Mas o jogo eu pude ir, daí me inscrevi para poder entrar de graça. Eu não era sócio da Associação dos Cronistas Esportivos, eles davam tipo assim um passe diário. Só para aquele dia, depois não podia mais. Então ali foi o primeiro. E depois eu fui num jogo do Grêmio com a Juventude, numa terça-feira. Daí, aquele ano de 87 é o primeiro ano que eu vejo jogos de graça pelo fato de eu ser jornalista. Olha aí. Realizou o sonho ali. Ali eu só tá dando certo aquele negócio. Então, foi isso. Mas tu já tá com um programa, tu já tá nessa caminhada que tu ia contando como é que é essa evolução aí. Não, daí da começa a fazer... eu faço produção até 1988. A produção é o primeiro, assim. E foi uma coisa que naquela época tu ainda não vai, tu não tá no ar ainda, tu não tá falando. Até porque havia uma limitação que hoje em dia não tem mais. O produtor, por uma questão trabalhista, ele era sindicalizado pelo Sindicato dos Radialistas. E tinha que ter a habilitação de locução para entrar no ar. Não basta ser radialista. Isso mudou, hoje em dia tem. E aí hoje em dia eu tenho essa habilitação. Não, eu era sindicalizado como jornalista. Não como. E jornalista não podia produzir, por isso eu passei a ser editor. Tinha todo um lance assim. E não podia ser repórter, porque ou vice-versa, não podia ser repórter porque eu era radialista, não podia entrar no ar. Mas isso a rádio fazia com todos, era um cuidado que se tinha, de maturação. E eu demorei mais de 2 anos para assumir o microfone, para fazer uma pequena intervenção. Veio acontecer a primeira em 87 para 88. Minha primeira intervenção como um repórter eventual do eventual, assim. Sim, tapando. O primeiro jogo mesmo é no final de 88. Um jogo do Grêmio e Curitiba. Aí eu vou pro estádio e faço a reportagem que os demais faziam. Só que naquele momento eu tinha tido... em 88, durante o tempo, a minha primeira Olimpíada... É 88. São quantas Olimpíadas já? Não, indo 8. Indo na Olimpíada. Mas a primeira que eu conto é 88, que eu fiquei no Brasil. Porque ela era de madrugada. Seul, né? Seul. E a gente via pela televisão e precisava ter alguém dentro da rádio para informar. Só aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando tinha um jogo, formava uma equipe, a equipe transmitia, vendo pela televisão. A rádio estava lá junto com a 0 Hora, era um repórter da 0 Hora que fazia boletins para a rádio. Então aquela é a primeira. E eu fui deslocado para cuidar daquela Olimpíada. Então é a primeira Olimpíada que eu trabalho. Antes mesmo de eu virar repórter de futebol.
Já tinha toda essa ligação pro esporte também. Sim, já. sim. Na primeira, para ver com a vida a paixão pelos cavalos me ajudou no primeiro dia de trabalho. Em 85, nesse primeiro dia que eu fui, era o dia de 1º de setembro, foi o dia que correu o Grande Prêmio Brasil de Turf. Eu sempre fui muito ligado em corrida de cavalo também. Cavalo, até o de carroça. Eu quase chorei vendo o Caramelo hoje. Ele estava passando de aqui. aventura. Então eu, muito ligado ao cavalo, o meu pai trabalhou como vendedor de jogo no Jockey Club antes de eu nascer, mas estudante de engenharia, ele trabalhava no bico. No jockey no fim de semana, então ele tinha intimidade com o Jockey Club, gostava de corrida de cavalo também, e eu ver cavalo era comigo mesmo, desde muito pequeno, muito pequeno. E aí, acompanhei depois, durante todo o tempo, acompanhava, no jornal, pegava, sabia quem era, e tinha o Grande Prêmio Brasil naquele dia que eu tava. Aí, eu tava ouvindo os jogos do Rio e São Paulo, e dali a pouco a rádio que eu tava ouvindo do Rio, parou a programação do futebol e transmitiu o Grande Prêmio Brasil. Transmitiu o Grande Prêmio Brasil e eu informei para o plantão, atenção, Grande Prêmio Brasil ganhou o cavalo tal, eu lembro até do cavalo, era o Grissom, um cavalo turdilho do Aras, memória. Da família Paula Machado, mais tradicional do turf brasileiro. Olha, ganhou o cavalo Grissom, ele... Aí você já fez um comentário em cima Passei pro plantão. O cavalo Grissom. E na época, não sei se vocês lembram, talvez não tenham pego, a Loteria Federal, ela sorteava de manhã nesses grandes prêmios, era o Grande Prêmio Brasil, de Turf, o São Paulo, o Paraná e o Bento Gonçalves aqui. Eles sorteavam nesses 4 grandes prêmios bilhetes da Loteria Federal, que corria no sábado. Então, além do prêmio de sábado, era feito um sorteio da loteria para números que coincidissem com o número de cavalos. Então, se tinha 10 cavalos, no mesmo dia que a loteria, no sábado de tarde, quando a loteria fazia os 5 primeiros prêmios, aí ela sorteava o chamado sweepstake, que era, os 10 cavalos do Grande Prêmio Bento Gonçalves são esses e esse aqui é o número. Então, o cara que comprou o bilhete passava a concorrer pela corrida também. Era uma ligação muito forte que tinha entre o Turf e o Sistema Federal de Loterias. Então, daí eu peguei e passei plantando. Isso é importante, não é só para quem gosta de Turf, é importante para quem gosta de loteria. Tá aqui o número do bilhete que ganhou. É esse aqui. Eu peguei o número do bilhete, tá aqui o bilhete. Daí ele deu a informação. Mas onde é que tu tirou tudo isso? Não, cara, eu gosto de corrida de cavalo. Trouxeram um cara aqui que gosta de corrida de cavalo, além de futebol. Tu gosta? Não, eu gosto. E o Alexandre Pucialdi era um produtor que gostava de outros esportes. Tanto é que ele cria programas de outros esportes. Na Gaúcha ele teve, na Guaíba ele criou. Então, e eu me identificava com ele por isso. Eu gostava de outros esportes. E aí surge a ideia, aquela da multiplicidade esportiva. Você já veio fazer. Aí por isso também as Olimpíadas e Certamente. E naquela época, assim, a Gaúcha já ia com estrutura para as Olimpíadas? Não. Em 84 foi a primeira, porque o Inter foi com o time do Inter para a Olimpíada de... Quase, era o time, tinha um time do Inter, mas não era todos os 18 jogadores. Mas o fato de ter um grupo colorado fez com que a Gaúcha mandasse o João Carlos Belmonte para a Olimpíada. E aí, claro, mas era uma coisa muito específica. Mas foi a primeira cobertura de uma rádio do Rio Grande do Sul para Jogos Olímpicos. 88 vai esse modelo, que é o modelo de atualmente, né? Vai uma equipe... Vai do jornal, mas que fazia boletins para a rádio. E nós, aqui, fazendo transmissões com imagem de TV. 92, aí vai o Antônio Carlos Macedo, num modelo parecido com aquele de 88, só que daí mais presença da rádio. Mais presença da rádio. As entrevistas, o ao vivo, já tinha telefone celular para algumas coisas. E depois, em 96, aí sim, a Gaúcha dá uma virada e monta uma equipe inteira, com 6 pessoas, na qual eu estou incluído, porque eu tinha feito em 95, sozinho, a cobertura dos Jogos Pan-Americanos em Mar del Plata, na Argentina. Esse foi o primeiro que você fez? A minha primeira cobertura poliesportiva foi os Jogos Pan-Americanos de 95.
E as Copas, como é que Aí dali tu emendou e nunca mais. Aí Nunca mais. o Até Pan-Americano agora. eu não fiz mais. Fiz- Eu fiz as 4 Olimpíadas. jogos Pan-Americanos e depois Sim, as acabei não Olimpíadas. fazendo mais. Mas Olimpíadas aí nunca mais. Aí Sim. até agora Até agora, pouco. O Zé voltou há pouco, né? estamos indo. Agora eu quero ir para Califórnia. Ah. Primeiro a da canção em dezembro em Uruguaiana. Depois eu quero ir para Califórnia daqui a 4 anos nos Jogos de Los Angeles. E as Copas veio na mesma. A Copa do Mundo veio na mesma. Isso. A diferença é que a Copa, como a equipe normalmente é muito mais focada no futebol, havia um número maior de repórteres do futebol, com peso maior, uma hierarquia interna de trabalho absolutamente normal, eu esperei um pouco mais. Esperei um pouco mais porque tinha gente na frente. Claro. E mais do que gente, não era frente na frente, não é antiguidade é posto. Gente de qualidade e experiência. Aí, na Olimpíada, não. Era menos comum ter repórteres que dominassem O desafio várias... Porque é muito louco isso aí, né? Tu tá olhando, tu tá acompanhando um esporte, aí tu sai pra outro. Como é que é essa dinâmica durante ali aquele dia da Olimpíada? É uma Expo Inter. Pô, eu estou no melhor lugar possível para descrever isso. É assim, ó. Tô na casa do búfalo, porque tem ali o lançamento da manteiga de búfalo, não sei o que, isso é importante, vai estar ali o secretário, eu tô ali. Tá. Aí terminou o búfalo, eu pego um carrinho, aí... E até nisso é parecido. O melhor transporte é o que te leva mais rápido. Aham. Pode não ser o mais confortável. Porque eu tenho que ir lá na agricultura familiar, porque lá chegou agora um representante do ministério e toca para lá. Aí não, o evento já começou. Não, mas eu não quero o evento, eu quero a entrevista, eu quero o final. Uhum. Então eu não vejo o evento. Tá. Eu chego lá para entrevistar o ministro do Desenvolvimento Agrário. Tá, aí tu chega lá e diz, ó, mas tem o desfile do caramelo lá na pista central, tu não perde isso, hein? E aí tu toca pra pista central, tu chega lá e entrevista o pessoal da Ubra que cuidou do caramelo e... Não, mas o desfile o desfile é às 5. Não, mas o desfile não termina antes das 6, ele vai dar a volta inteira e aí só às 6, então tá. Volto. Já tem outros assim, não, mas tu tem que estar lá desde o início porque vai ter um grito de guerra e tu precisa ouvir. Esse é o modelo Expo Inter. Os Jogos Olímpicos é assim, a gente determina, ó, tem que estar lá no jogo de vôlei desde o início, porque a rádio vai transmitir. Então eu vou desde o início. Mas o importante na Olimpíada, pro rádio, pra mim, hoje em dia, pra mostrar que tu tá lá, é ouvir quem tá lá. Então é tu chegar na entrevista. Porque a transmissão, essa aí nós temos uma retaguarda espetacular. E eu me orgulho muito de ter feito parte de retaguarda quando eu fiz a Olimpíada de 88 e a de 92. Sabe Porque como é a que gente é, sabe, a gente tenta, e aí tu fica feliz porque tu conseguiu cobrir o que o teu colega que tá lá não conseguiu. Ou tu ajudou ele. Isso para mim sempre foi muito gratificante. E eu fico muito gratificado quando eu tô no evento assim, vale para a Copa também. E a minha produção diz, ó, Zé, não precisa ir em tal lugar porque nós já conseguimos uma entrevista do fulano que tá muito longe, tu vai chegar tarde. Daí te salva pra fazer todas a corrida. E assim seria. A Olimpíada é uma grande Expo Inter. Nesse ponto aí. Baita então, analogia. a analogia para que vocês entendam, o nosso público aqui entende também. Zé, e daí vamos um pouco mais recente, então, que é essa parte dos programas você tem feito mais no agro. Como é que veio isso aí? Depois você falou que é um cara curioso que tá atrás das Aí oportunidades ali. Aconteceu a mesma coisa comigo do agro em relação àquela coisa da corrida do cavalo lá. Deu uma formação com um pouco mais. Eu comecei a chegar aqui na Expo Inter e às vezes em programações da rádio ou em eventos aqui da casa, eu estava pela casa, ou fazendo um trabalho na minha área, ou naquela época ainda do ano 2000, que eu trabalhei como repórter da Expo Inter. E daqui a pouco chega esses meus ídolos do agro, que eu passei a conhecê-los, porque daí eles também me conheciam. E aí aquela coisa, pô, eu te ouço, eu sou muito teu fã. Quando escuta a voz, aí vai olhar, tipo, eu conheço a voz, não conheço. Eu sou muito teu fã, eu sou fã há mais tempo, o senhor é que não sabia, sabe? Então aí começa a ver uma... E, eu preciso, às vezes o pessoal eu precisava falar com um fulano de tal, eu disse, não, fulano de tal, peraí que eu sei onde é que ele tá. Ele tá aqui, ele tá na casa tal, onde é que é a casa
do seu Evaldo Rosa, da Estância Liberdade. Aí eu sei, é lá no fundo, eu te levo lá. Porque eu comecei a me chegar nesse pessoal. O pessoal do Siemens, o Cláudio Bier, por exemplo, hoje presidente da Fiers. O Cláudio Bier, eu fiz 2 vezes, 3 vezes, quando ele era vice ainda, presidente do Siemens, entrevistas de fim de Expo Inter, quando eu trabalhei aqui, mas depois nossa relação se estreitou, porque ele foi conselheiro, ele é conselheiro, mas ele é muito influente dentro do Inter. Então, daqui a pouco, se eu estou cobrindo uma eleição do Inter, está lá o Cláudio Bier. E o futebol me traz isso, sabe? Aí, o que aproxima mais? Se é que dá para o futebol ou o agro? O agro. Cria mais relação? O futebol te dá visibilidade e te dá uma relação boa também. O esporte cria muito isso. Mas o agro dá uma coisa mais afetiva. E aí, para tudo isso lá na Olimpíada, na Copa, na Expo Inter, né? O conhecer, o ser curioso, tem que ser muito bom de relacionamento. Ele vem ao natural. Não sei se eu sou bom de relacionamento. Eu gosto de me relacionar com as pessoas. Tem uma frase que foi lema da Copa do Mundo da Alemanha, que para mim é o melhor lema de todos os eventos esportivos que eu fiz. Ela era assim: é tempo de fazer amigos. Cara, é verdade. Copa de 2006. 2006. Uhum. É tempo de fazer amigos. A Expo Inter é tempo de fazer amigos. É tu encontrar o cara, aquele que tá vendendo pirulito aqui. Aí, seu pirulito, aí como é que tá? É 2 palavras ali. É sorrisos, tá todo mundo aqui. A convergência de uma Expo Inter, de uma Olimpíada, de uma feira do interior, eu tô dizendo a Expo, mas qualquer evento desse aí, vai ser o Universo Pecuária lá em Lavras, é uma convergência positiva. Sabe? Tá ali a fé, um evento não necessariamente de confraternização, mas ele leva a isso. É um evento positivo. É um exemplo positivo. Ele está ali para desenvolver, fazer um intercâmbio de ideias. E isso aí é tempo de fazer amigos. É tu encontrar qualquer pessoa num parque e ele está ali porque tu tá ali pelo mesmo motivo dele. Esse evento vale a pena. Seja para vender pirulito, seja para dar volta de helicóptero, seja para mostrar o teu gado, seja para mostrar a tua máquina, seja para contar a tua experiência do campo num debate. Então, e eu preciso dessa coisa. Eu frequento a Expo Inter desde curioso, como eu dizia, para absorver, sabe? E absorver coisas como o Universo Pecuário vai nos dar em Lavras, como a Expo Direto nos dá. Eu nunca fui na Expo Direto, ano que vem eu vou ter essa oportunidade, questão de calendário de férias, eu sempre tiro férias e não consigo conciliar minhas férias com a Expo Direto. Quero ir. Dom Pedrito fazia lá sua Farm Show lá do Dr. Weber. Gostava, fui uma vez também. Pelotas, na exposição de Pelotas. A exposição de Bagé eu nunca fui, tenho curiosidade de ir, porque eu gosto do meio. Eu gosto disso aí, cara. E da mesma, o lado cultural também, eu gosto. Demorei demais, sempre aprendi tudo pelo rádio. A Califórnia da Canção, tem o disco de todas as 30 primeiras Califórnia. Por quê? Porque eu ouvia no rádio. Eu nunca fui. A primeira Califórnia que eu fui foi a dos 50 anos. Em 2021. Isso. Toda. Mas o rádio já te dava, claro, já te dava aquilo, escutava, já era. Botou o visual no que sempre foi claro pra ti. Na cabeça. Ô Zé, eu sei que é inevitável a gente falar de comunicação, já que você é um cara da comunicação e comunicação no agro. Eu queria que você falasse um pouco dessas... Algumas dicas que ia pegar. Mas não, nem nesse sentido, eu digo assim, porque o agro volta e meia é bombardeado, né? A gente vê o pessoal que às vezes não tem... Eu queria um pouco da tua visão. Onde é que tá, às vezes, o furo do balde, assim, que tem essa desconexão entre o que acontece na cidade e o que tá no campo? Porque tu é um cara que se comunica pro público geral... E aí tu tem essa ligação do agro. Eu queria que tu enxergasse onde é que está essa ponte, onde é que é preciso estreitar esse elo para que as pessoas conheçam realmente de verdade como é o agro e essa distância toda. Eu sou um homem de boa fé, sou um cara de alma limpa, assim, de alma limpa que eu digo no sentido de eu procuro sempre ver a coisa pelo lado da boa fé. Eu sei reconhecer onde é que não tem boa fé. Não sou um anjinho e não sou a antiga velhinha de Taubaté do nosso querido Luiz Fernando Veríssimo. Mas no problema e é problema, o que tu está dizendo é problema, eu reconheço e tento lutar contra.
tem muito mais desinformação, desconhecimento em relação ao agro. E questões, não é políticas partidárias ou ideológicas, questões de convicções sem o devido conhecimento, muito mais do que má fé. Sabe? A má fé ou a má vontade, ela decorre, para mim, de ignorância. E não estou te chamando de ignorância naquele mau sentido. Ignorância é não saber, a falta do saber. E eu acho que o agro, no Rio Grande do Sul, faltam algumas coisas que eu luto contra dos dois lados. O lado que é o do agro, o agro precisa se apresentar mais. Sabe? Por exemplo, falta uma voz para mim que diga, quando se fala dos assuntos candentes como queimadas no Brasil, queimadas em São Paulo que ocorreram, estão ocorrendo ainda, alguém que diga e que se faça representar sem ser uma coisa radical, sem dizer, olha... Sem ser bélico. Sem. Olha, gente, isso é grave. Isso é grave, tem que ser tratado com muita rigidez, mas, gente, isso não acontece aqui. Tirem o Rio Grande do Sul desse Brasil em que acontece isso. Por quê? Porque a coisa mais parecida com queimada, com essas queimadas criminosas, com a queimada exagerada que se tem e ilegal, que se tem no Rio Grande do Sul, a coisa mais próxima que tem é legal, ou pelo menos é normatizada, pode estar ilegal à medida que se exagera ou que se passa na normativa, que é na minha região, que a gente chama de sapecada do campo, que é uma queima de renovação de campo, que existe legalização, existe possibilidade de tudo na justiça. Santa Catarina tem isso também, não é só aqui. E olha que Santa Catarina é vanguarda, para não dizer que nós do Rio Grande, não vou ser bairrista. Santa Catarina, para muitas coisas, está à nossa frente e nós temos o que Santa Catarina tem, normativa para a renovação de campo através do fogo. Então, isso nós temos que explicar. Isso nós temos que dizer. Nós temos que dizer que aquilo que aconteceu anos atrás pela seca, na região lá da fronteira oeste, de Uruguaiana, da Argentina, que foi muito vítima, aquilo não foi queimada, aquilo foi incêndio, é outra coisa. Incêndio é uma coisa, queimada é outra, e eu digo que a nossa sapecada é outra. E a única que é legalizada e controlada. Incêndio não se controla, só, sabe, com a ajuda de Deus, muitas vezes. E a queimada, aquela que se... Essa já aconteceu no estado. Também não vamos ser... Mas aconteceu num tempo que a lei era muito diferente. Sabe onde é que aconteceu? Nas nossas roças. Sim, era... Sobe a serra. E era normal naquela época se fazer. Os nossos colonos, ou vocês acham que ali na região de Bento Gonçalves, aqueles parreirais que são morro acima, morro abaixo, aquilo ali nasceu. Eu sou videoprodutor e é muito antigo isso. As próprias máquinas antigamente, elas vinham, colhiam essas ceifas antigas, né? Juntavam um bolo de palha, depois ela desarmava com peso, né? Ficava aqueles monte de palha no campo e o pessoal vinha... Era a regra, era botar fogo naquilo ali. A roça era assim. Coivara? Mas, gente, mas são coisas que são para época, para aquela... Se naquela época feriu o ambiente, é possível. Mas não feriu a lei. Exato. Sabe? Aquilo era assim que se fazia. Coisas que se faziam... Nem tinha lei para isso naquelas épocas. Então, a gente não tinha esse nível de discussão. Não me venham com revisionismo e dizer que aquele pessoal estava errado e que hoje os morros estão desabando. Não, aquele que foi feito lá provavelmente tenha hoje até consequências no que pode estar acontecendo. Mas não vamos fazer daqui para frente. O que foi feito para trás, teve coisa que já tinha lei, talvez. Eu não estou dizendo que a lei não foi infringida em algum momento, ela foi. Mas na origem não tem isso. Não tem isso, da mesma forma que na minha região ali. Sabe? A queima do campo, que é um negócio horroroso. Se a gente pudesse na serra, ninguém queimava campo, só que nunca foi oferecido uma situação que nos desse condições econômicas de substituir a queima do campo e tornar o campo produtivo. Deixa 3 anos sem queimar ou sem fazer a troca natural, a sapecada natural. E nunca se queimou um capão. Mais isso, capão de mato, não é capão. Capão cordeiro a gente já queimou bastante, fez churrasco. E eu recomendo. Agora, não existe histórico na Serra, que é a minha região, ou no Rio Grande do Sul, de queimada de campo ter
queimada vegetação de grande porte, não tem esse regime, mesmo em épocas secas. E é sempre feito no inverno também. Nessa época já terminou. É julho para agosto. Então, a aí? tua leitura é um pouco dos dois, né? Então, você acha que é uma ignorância de quem tá, por exemplo, fazendo a comunicação e de quem também de contar a história. Quem tem que contar a história, e pode até que essa minha história ela esteja um pouco deturpada. Eu aceito que venha dos dois lados, gente, não tá bem certo isso aí. Mas a minha intenção é esclarecer. E eu acho que tem que ter isso. Sem que eu ache que quem quer me corrigir quer o meu fígado. Não acho. Acho que é um assunto muito... Por ser muito grave, ele tem que ser debatido. Assim vale para a questão... Pô, vem cá, eu não aguento mais ouvir essa questão do pum da vaca. Isso é uma barbaridade. Sabe? E, por exemplo, eu estive na França agora. Tá? Lá nas Olimpíadas, aquele negócio da alimentação foi um horror, né? Pelo amor de Deus. Pra que fazer de uma causa que é séria papagaiada? É a história de não poder ter. Não tinha ar-condicionado na Vila Olímpica, porque os gases... Perfeito, vamos trocar os sistemas. A câmara de papelão. Mas a cama de papelão desagradou todo mundo, então ela não é boa. Os atletas reclamando por falta de proteína, né? Sentindo às vezes meio fracos pela alimentação. Cara, não é assim que se faz, não é esse o exemplo. A sustentabilidade é o seguinte, tudo aquilo que tu tem de conforto, tu manter através de métodos sustentáveis. Agora, não vamos perder o conforto, não vamos tirar o ar-condicionado. E outra, isso eu vi lá na França. Ninguém me disse. O ônibus, aquele que não tinha ar-condicionado, porque o ar-condicionado é nefasto, ele tinha rapado no vidro, assim, com gilete, tinha a parte que dizia ônibus, não sei o quê, freio a ar, aquelas coisas que tem, freio a ar, vidro temperado, papapá. Climatizado. Isso significa que tem ar-condicionado. Eles rasparam, só não está ligado. Sabe o que deve acontecer agora quando terminar a Paralimpíada? Liga e segue o baile. Ligar de novo. E daí? E o Rio Sena, que ele ser. Tudo bem, cara, vamos fazer um trabalho. A França vai fazer um trabalho para despoluir. Da mesma maneira que nós, no nosso Guaíba, nos nossos rios, aí no Gravataí, vamos fazer o trabalho. Agora, se não deu certo, se não deu do jeito que tinha que dar, continuem o trabalho, porque daqui a um ano vai dar, e daí não vai ter Olimpíada, mas o rio vai estar limpo. Agora, dizer que estava limpo, não estava. O rio não estava limpo, talvez até vá se discutir no futuro. Olha, lembra aquela Olimpíada? Porque ele não era para ter saído aquela prova da maratona aquática. O pessoal passou mal. O pessoal passou mal. A prefeita, ou enganaram ela, ou ela... Houve até uma campanha, né, do pessoal de lá para poluir mais o rio, né? Fizeram uma ação na internet lá, porque para eles não tá fazendo sentido aquilo fazer uma coisa para durar uma semana. Mas não durou, não existiu. Se fosse para durar uma semana, daí eles iam dizer, pô, se deu certo uma semana, vamos continuar e não vamos deixar mais sujar. Mas não, é coisa forçada. Eu não gosto de coisa forçada. Eu quero ver o Senna despoluído, como o Tamisa na Inglaterra, por processo de não foi por causa da Olimpíada, eles dizem, olha, não, tá muito sujo esse rio tá matando gente. E eles fizeram um trabalho. Se hoje a água não é cristalina, é muito diferente do que já foi. Mas isso acaba que de uma forma ou outra nos é empurrado, às vezes meio goela abaixo essa coisa toda. Mas claro, porque se tu chegar e disser, olha, nós temos que limpar o rio, todo mundo tem que concordar com isso. Quem não concordar que tem que limpar o rio é demente. Mas eu digo por causa da pecuária, por exemplo, a carne mesmo lá foi tirado, né? Mas aí tu tá escolhendo um vilão. Né? Tem uma escolha de ser um vilão. Vamos demonizar o ar-condicionado, vamos demonizar a carne. Será que é só... Bom, tá, não vamos entrar no mérito de julgar se é... Eu acho que entra o recado. Eu acho que a ideia é o recado. Se tu conseguir trocar o ar-condicionado pelo ventilador, é melhor. É melhor, eu não estou discutindo. Agora, o ar-condicionado substitui em todas as circunstâncias o ventilador? Não. E como que a gente aqui do outro lado consegue informar isso? Tá, vamos falar do pão da vaca. Como é que eu conto essa história? Como é que eu começo a... Aí vão dizer assim, tá aí o interesse dele, não é um interesse pessoal. Mas é a maneira que eu mais vejo. A utilização da mídia, ela é fundamental. Ela é fundamental. E como é que se faz a utilização da mídia? É fornecendo à mídia elementos.
usando da questão econômica, olha, vamos patrocinar a mídia para a mídia explicar isso. Não é notícia paga, sabe? Mas vamos fornecer para que os programas passem o nosso recado, é publicidade. A gente vê um tanto na mídia aqui na Expo Inter que a gente falou, né, o exemplo do touro mais pesado era aquilo, todo ano. Hoje a mídia está com menos importância nisso e quer contar a história da agricultura familiar, dessas famílias que estão lá, do que está se fazendo de diferente, né? Tem já essa Por quê? Essa virada. Porque o touro mais pesado de 40 anos atrás era um touro com menos saúde do que o touro mais pesado de hoje, que é menos pesado do que aquele de 40 anos atrás. Eu me lembro daqueles touros, naquela época a gente achava lindo, hoje em dia eu já fico discutindo que não conseguiu caminhar direito. Mal se levantava. Mas naquele tempo era o valor que se tinha. Sabe, dele chegar na pista do desfile oficial, como teve aqui, e, nossa, todo velho andava pra cá. Não estou dizendo que é o caso do Milan, meu ídolo, mas tinha isso. Algumas deformações. Ou, por exemplo, vamos pro cavalo, que eu amo cavalo. Aqueles cavalos que vinham domados com 2 anos de idade. E que tinha... Por que, por exemplo, que o Orneiro, o maior cavalo da história do cavalo crioulo, não participou da Expo Inter na parte de julgamento? Porque foi detectado um sobreosso. Normalmente o sobreosso dá em função de carregar peso excessivo quando em idade tenra. Não sei se foi esse o motivo, mas eu estou usando o sobreosso, que é uma coisa muito comum. E que meus tios lá em São Chico, sem ter cavalo de raça e coisa, eles diziam, não, vou deixar para domar esse cavalo, essa égua, vou deixar para domar com 3 anos e pouco. Porque senão informação, era sobrecana, na época nem era chamado era sobrecana. Então é essa coisa assim. Onde é que tá? Quando a gente fala em saúde animal, tá falando nesse processo histórico. Ah, mas aqueles caras de 40, 50 anos atrás não eram preocupados com saúde animal? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, eles eram pioneiros, eles eram autoridades que hoje nós devemos muito da base dos estudos, aqueles agrônomos, veterinários, zootecnistas, e também muito daqueles da experiência da fazenda, da faculdade do campo. Os peões, proprietários, treinadores. Essa bagagem deles jamais pode ser discutida, porque o aprimoramento ele surge a partir do que eles faziam. Então não é o criador do touro, que é aquele que era pesadão, ele não tem culpa nenhuma, ao contrário, ele tem mérito de ter feito aquilo que a época dele exigia. Sim. O suíno carrega isso até hoje, né? Carrega algumas coisas ainda, né, atreladas de um tempo. E aí tem que fazer todo esse trabalho de comunicação, né? De mostrar, de trazer, de contar a história, né? Então, nessa comunicação, e tu tá nesse meio, tu tá dos dois, não é que sejam 2 lados, mas tu vive isso, tu sabe a realidade, né? Lá, vou te puxar lá da história, lá de trás, tu diz, cara, quando eu dei informação um pouco a mais, né, agreguei porque eu sabia do cavalo, né, tu consegue também no teu dia a dia, né, com pessoas que tu convive, que não tem essa relação com o campo, tu consegue ver, mostrar, explicar isso aí, né, trazer um tanto disso. Da mesma forma que eu recebo muita coisa de outras áreas que eu não sei. E por isso que eu li a Almanac. Eu adorava ler a Almanac. A Almanac é informação curtinha, mas se eu quiser me aprofundar, eu não vou ficar com a do Almanac. O Almanac não é o dono da verdade. Ele é aquele cara que... É o resumão. Ele é o resumão. Ele é o resumão. A internet hoje faz muito isso. Primeira coisa, tu quer saber como é que se escreve tal palavra. Pá, vai no Google ali, tá bom. Vai lá no buscador, tá lá, pá, tu já sei. Tá, mas essa palavra, ela é de origem... Que origem ela? Tu vai lá numa pesquisa mais aprofundada, não é só o jeito de escrever. Tá, mas e aí tu vai buscar coisa mais... E daqui a pouco, daí tu tá vendo mesmo, na internet, tu vai filtrando, tu vai enriquecendo o teu conhecimento à medida que tu vai buscando conteúdos mais específicos, ou internet ou livros. Eu ainda gosto muito dos livros, eu gosto disso, do que tá no físico. Sim. Então eu acho que isso é fundamental. E a questão das explicações, a Camila Teles, ela, não sei se a frase é dela, mas foi dela que eu ouvi assim com maior naturalidade. Eu adoro a Camila Teles, adoro mesmo. Acho que a Camila, ela consegue passar, primeiro que já representa o fato de ser de uma autoridade feminina e jovem,
que chega e fala as coisas de uma maneira muito clara para todo mundo. Ela tem a posição dela, tá muito claro, mas ela fala para todo mundo, sabe? Então, eu sou fã dela. E ela disse que não adianta pregar para convertido. Exato. Não adianta nós fazer aqui dentro da Expo Inter, por exemplo, questão da carne, que a carne gaúcha é melhor. Nós temos que falar lá para fora. Falar para nós aqui o porquê. Bacana, pô, eu tô cheio de argumentos, mas nós temos que achar um jeito de comunicar isso, o porquê, além de do simples comercial. Do simples, e nós, aí vai a um comentário, nem considero crítica. Por exemplo, a gente trabalha com carne de várias raças, o Hereford, o Angus, que já tem certificação. E um selo de qualidade. O Angus foi o primeiro a fazer. E, cara, tá lá em tudo que é carne Angus, não interessa o frigorífico que vem, aquele selo que é igual. É marca, sabe? Com uma marca do nosso, aquele refrigerante americano, sabe? Tá lá a marca. Então tu já sabe que é carne Angus. Carne Angus, o que é Angus? Pô, é uma carne que o mundo inteiro fala nessa carne, em tudo que é lugar. Eu viajo aí, tu vai lá no cardápio, carne Angus. Pô, tem gente que talvez não saiba. Muito bem. Por que que não existe um selo padronizado para carne gaúcha? Pode ser uma bolinha com as 3 cores do Rio Grande, não precisa nem botar uma cabeça de vaca, não. Carne do Rio Grande ela tem que ter, não importa o frigorífico, não importa a raça produzida, tem que ter para dizer essa carne é do Rio Grande do Sul. E aí tu vai na tua mensagem, olha, a carne do Rio Grande do Sul é a melhor carne do mundo, porque ela é igual à carne da Argentina e do Uruguai, que são ditas como a melhor carne do mundo. Essa mensagem ela tem que ser intensa, ela tem que ser natural. Estilo rádio, repetição. E ela tem que ser estimulada também. Como é que se estimula isso aí? É na propaganda. Repetição. Sim, eu não tô aqui, eu tô pregando uma propaganda. Mal comparando, uma propaganda verdadeira, eu não tô aqui propagando falsa publicidade. A gente Não, a gente pega o exemplo do próprio Friboi, que naquela época o Tony Ramos fez e um monte de gente falou muito porque fizeram toda a propaganda. A gente tem discutido muito, né? Como tu falou da carne, tem falado isso, e precisa de dinheiro, precisa fazer isso, precisa entender que não vai fazer isso sem dinheiro, né? Então a gente enfrenta um tanto dessa barreira da questão financeira, não, mas eu não posso... Não, se não tiver dinheiro, se não investir... Isso aí se faz com verba para publicidade. É isso aí. Verba para publicidade. Investimento, não é verba. Investimento em publicidade. Talvez não seja aqui para o Rio Grande do Sul. Talvez seja mais para fora, um pouco. Olha, a carne do Rio Grande do Sul é a melhor carne do mundo. Igual, ou quase igual, vamos deixar, não vamos ser tão... Para mim é a melhor do mundo, mas vamos deixar que a carne Uruguai e Argentina não queremos briga com os irmãos, tá? São mais tradicionais que nós. Isso aí é igual o doce de leite, que o Uruguai e o argentino brigam. Eles que posicionam a melhor carne no mundo deles, né? Exatamente, a melhor carne do mundo da última semana, diriam os titãs. Mas é exatamente isso. Eu acho que é isso. E aí falta, talvez, para tudo. É a história de dizer que vem cá, o que aconteceu agora, o Estado tem que dizer que o melhor arroz está aqui, porque a maior produção está aqui, mas não é só a maior produção, é a melhor produção de arroz do Brasil, e um dos melhores do mundo está aqui. Olha, o arroz é gaúcho. Então, mas a carne, principalmente porque a carne eu vejo muitas vezes, e até prego também, acho que eu vejo movimentos importantes da pecuária gaúcha. Tem o Instituto Desenvolve Pecuária, tem o Universo Pecuária, tem a Propampa ali na região do Pampa, tem qual é o outro, as próprias antigas Fecocarnes. Várias e várias iniciativas já vieram, várias, já foram. Umas já vieram, já foram. Só que é o seguinte, eu não vejo elas falarem a mesma linguagem. Eu não vejo. E eu, como comunicação, cada um tem o seu espaço, mas eles têm que ser convergentes. Tipo assim, uma ideia comum. Para mim, não é porque eu que estou dizendo, mas essa do selo da carne gaúcha tem que existir. Isso aí tem que ser uma unanimidade. Perfeito. De todos esses aí que eu falei... Pode ter o segundo selo da raça que seja, mas tem que ter o... Não, o da raça é fundamental, porque aí eles é que estão ensinando. Sim, as raças, e a começar pela Angus, mas muito bem seguido por outras. O Nelore está usando isso. Nelore, total. Carne Nelore. E tá tudo bem. A carne do Nelore melhorou demais. Sim. Demais mesmo. Não vamos desconhecer aqui, até porque nós temos criadores de Nelore no Rio Grande do Sul. Tá, sabe? Tudo tem lugar para evoluir. Agora, se tu quer marcar, não adianta a gente ficar entre nós aqui dizendo, não, mas temos que fazer isso, temos que... Primeiro, vamos
criar uma ideia comum. Eu, na carne, para mim, é essa aí. Vale a mesma coisa. Pro ovino, vale... Não, e pega exatamente esse ponto, né, Zé, não, é diferente o pessoal fala assim, tem que fazer, a propaganda tem que ser feita, e a propaganda é de uma belíssima história a ser contada, de que vai... diferente, por exemplo, pegar indústrias que fizeram isso, sei lá, no passado, que às vezes deturpavam pesquisa, pelo contrário, é de uma belíssima história de pessoas que estão envolvidas, de qualidade, de saúde, de alimento, tem toda uma... Tem a história para contar. A faca e o queijo estão toda aí, tem que... Porque é muito mais fácil, não é mais fácil, mas o pessoal que diz que o pum da vaca faz mal está se comunicando melhor que o que sabe que o pum da vaca não faz mal. Exato. É isso aí. Sabe? Eles estão melhor e tem que se reconhecer isso. Exato. Como é que se faz? Não é saindo da pancada, contrarie-se eles, mas contrarie-se com argumentos. É tipo assim, o Zé Alberto, vou usar a mim mesmo, tá? O Zé Alberto vai lá e publica uma coisa... que não está assim, dando pau liquidando. O pum da vaca vai nos liquidar, tem que eliminar a proteína animal. Tudo bem. O pessoal tem que chegar para mim, o pessoal que eu digo, o Zé Alberto de verdade, ele diz, olha, vem cá, cara, não é bem assim. Tu botasse uma coisa ali que não está correta. Eu vou te fornecer elementos. Entre outras coisas, vou te oferecer um fim de semana para te conhecer um processo de produção dentro da ideia, ou então te passo aqui, vou conversar contigo, vamos... É assim que tem que se fazer. Porque essa conquista, ela não pode ser bélica. Até porque os outros já estão armados há mais tempo. E cria aversão, né? Essa resposta bélica. Exatamente. Exatamente. Então, a questão primeiro, antes eram os vegetarianos, agora tu tem o veganismo. Eu respeito profundamente o veganismo, até o momento em que eu vejo no veganismo, na questão não de quem é vegano, e sim de quem prega o veganismo, uma certa, aí sim, uma coisa. Mas nós não temos que responder, nós que eu digo, é os que não são veganos. Tu não tem que ser contra o vegano, tu tem que defender a tua parte. Tem que defender a tua parte. Diz, olha, esclarecer isso, não é tal coisa, não é verdade. Agora, se ele acha que isso aqui é verdade, enquanto ele não me agredir, tá tudo bem. Eu vou combater a minha verdade. É o seguinte, servindo um churrasco bom, mostrando que o couro ele é de melhor qualidade do que o sintético, do que a lã é melhor do que o sintético, mostrando que o leite é fundamental, que o ovo é fundamental, a proteína, e que não está causando nenhum tipo de mal-estar animal por aí. Sim. Mas como é que eu tenho que fazer isso? Eu não vou chamar o cara de louco. Porque se tu tá em dúvida nisso aí, tu ouve a mensagem de quem é contra. E tu fica em dúvida, se eu chegar e der um pau naquele cara, tu não vai mais ficar em dúvida. Ele tem razão. Sabe? O cara chega pra ti e diz assim... Aqui, não como, porque o ovo é um sacrifício, a galinha come lá umas coisas que eu não sei o que tem, papapá. E aí tu chega lá, não como ovo porque fulano falou assim, aquilo é um trouxa. Não é assim. Não é assim. Tu vai dizer, não, ele falou algumas coisas, mas tem umas que não são verdade. A alimentação é assim, o homem come proteína animal desde que é homem. Isso é da natureza, o homem é da natureza, ele não é assim, o cavalo nasceu herbívoro, o gato, o cachorro, eles são carnívoros, mas eles não são unicamente carnívoros, ou são, no caso, mas eles comem ração. Mas o homem é omnívoro, ele come vegetais e carne, isso é da natureza do ser humano. Os médicos dizem isso. Procura, por exemplo, quer ver tem vários trabalhos aí agora mostrando isso, exato, comprovando. De especialistas ou não. Vamos daqueles médicos que são universais, assim, que são orientadores da saúde. O Dr. Drauzio Varela talvez seja o maior exemplo. Ouve o que o Dr. Drauzio diz quanto à questão de ingestão de carne, por exemplo, como necessidade do ser humano. Tu chega, se a pessoa não está... Olha, ouve o Dr. Drauzio. O Dr. Drauzio não é qualquer um. Ele é um cara que... Tem uma reputação tem toda, uma né? Reputação, então, é isso. Mas claro. É ser intenso do ponto de vista de bastante mensagem, mas sem a belicosidade. Eu acho que talvez nem a resposta à belicosidade alheia seja dada.
Talvez na vida eu tenha dificuldade. No microfone eu diga isso, e fora do microfone eu tenha vontade, determinadas vezes, de pegar e fazer o que os argentinos fizeram. Que é uma coisa, uma marca que ficou assim, aquela vez que um movimento vegano invadiu uma área. Houve a violência à medida que a violência é a invasão, e que foi reprimido com violência. Ninguém ganhou naquilo ali. Exato. Ali não foi violência, foi só uns laçaços, como diz o gaúcho. É que eu considero a invasão também, com certeza. A primeira violência, a outra uma violência física. Não gosto também. Mas ali é troca de violência, que não soma nada. Perde a razão, ninguém. não. Aí os dois lados. Aí ninguém tem razão, aí tá tudo bem. Daí a luta. Exato. Zé, nós precisamos acabar. Precisamos do nosso horário. A gente tem muita coisa. Muita coisa para. Queria ouvir umas histórias mais de futebol aí, trazer, né? Com certeza tu tem coisa muito engraçada aí para contar, mas a gente. Não, mas a gente continua com o pé no barro mais um tempo, outras vezes. Vamos, com certeza vai vir de novo aí para conversar com a gente e contar. Já deu muita contribuição, com certeza, muito rico aí. A gente vai estar no Universo Pecuária, né? Então, a gente vai estar no Universo. Universo. Quantas palavras, então? É isso aí. Tá marcado na Lavrinha. Lá na Lavrinha. Isso aí. Perfeito. Obrigado, sim, acima de tudo, acho que uma coisa que me chamou muita atenção, a gente está com vários dias tentando marcar com o Zé. O Zé é um cara super conhecido e, cara, em momento algum, né, momento algum, sempre foi muito solícito, sempre muito disposto. Às vezes a gente pega, assim, algumas pessoas, né, cheio de 9 horas para fazer. O Zé poderia ter tudo para fazer isso e, pelo contrário, né, sempre muito solícito, sempre muito desprendido e querer tá dividindo conosco. Então isso até porque eu considero que eu tenho um dever assim para quem me consome como comunicador, quando eu estou, por exemplo, na Expo Inter, para que não haja esse estranhamento. Pô, vem cá, ele é o cara ele voltou da Olimpíada e já tá dando pitaco aqui. Eu dou pitaco, é verdade, eu gosto de dar pitaco. Mas se eu tô aqui, eu tenho uma vivência. Não tenho a vivência de quem mora no campo, de quem trabalha no campo. Tem muita coisa que eu não sei e eu venho aqui exatamente para aprender. Mas o que eu gosto é de passar o meu fascínio pelo homem do campo, pelo produtor rural. Me orgulho demais quando eu digo que eu sou produtor rural. Sabe? Da mesma maneira que eu me orgulho quando eu digo que sou jornalista. Então, e eu quero passar para pessoas, olha, esse cara aí tem toda a boa vontade em fazer com que o campo produza, em que a informação do campo ela seja a mais fiel possível, em que o campo não gere conflito e que gere comida, que é a função dele, e gere prazer para as pessoas, energia, do ponto de vista da energia, desde a energia elétrica até a energia aquela que está dentro de nós. Sabe? Então eu é que fico grato pelo espaço de eu poder cada vez mais me apresentar essa minha alma, assim. Eu não vivo do campo, mas gostaria ainda. Pô, tomara, é um sonho assim de eu poder ter uma atividade, mas tem que cuidar porque não posso demorar muito também. Não, show de bola, Zé, sem palavras, obrigado mesmo. Mais do que tudo, né, Bruno? Nós que estamos aqui, né? Demitido, a gente brinca, ele tá demitido aqui na frente do microfone, dando pitaco também. Muito bom. Adoramos, muito bom. Agradecer a vocês também que estiveram com a gente até agora, espero que tenham gostado tanto quanto nós. Agradecer também os nossos parceiros aí, a Cia Brasil, San Esteban, Premix, Farso Jovem e City Plant. Obrigado mesmo, obrigado a você que nos acompanha. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, sempre bem importante, @pé-no-barro-podcast em todas as redes. E a gente te agradece e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais. Bora botar o pé no barro.